Você já entrou em algum lugar e sentiu que algo mudou, mesmo antes de alguém dizer uma palavra? Percebeu que existem pessoas que simplesmente preenchem o espaço com a alma e não com o corpo? E o mais inquietante, será que, sem perceber, você incomoda os outros simplesmente por ser quem é? Carl Jung uma vez escreveu que a psique transcende os limites do corpo. Você já sentiu que há algo em você que assusta, sem que você tenha feito absolutamente nada? Um tipo de presença que não grita, mas que silencia. Um olhar que não fere, mas expõe. Às vezes, a alma carrega uma força que não veio da força. Veio da dor transformada, do trauma ressignificado, da sombra que foi, finalmente, olhada nos olhos. E esse tipo de aura não se aprende, nem se treina. Ela nasce quando se sobrevive à própria dissolução, quando se desce até o porão do ser e volta, não com respostas, mas com uma ausência de medo que perturba os que ainda estão tentando fingir. Há pessoas que carregam luz, mas há outras que carregam presença. E a presença tem peso, tem silêncio, tem a densidade de quem já foi quebrado por dentro e colado com ouro. Uma aura poderosa não é feita de aparência, é feita de sobrevivência. Ela incomoda porque não dança a dança social. Ela entra num ambiente e reorganiza, sem querer, as máscaras alheias. Porque quando alguém vive em autenticidade interna, ele expõe, sem intenção, tudo o que está sendo reprimido em volta. E o ego dos outros sente isso como ameaça. Não porque você seja perigoso, mas porque sua existência desnuda o que eles se recusam a ver em si. Essa força invisível é como uma frequência que emite vibrações muito além das palavras. Ela vem dos abismos enfrentados, dos gritos silenciosos da infância, escutados por dentro, das partes renegadas que foram acolhidas na escuridão. Ter uma aura poderosa não é um dom, é um processo alquímico. É o resultado de 1000 mortes internas, 1000 confrontos com a própria vergonha, com a raiva negada, com o desejo oculto. E quando essa aura chega ao mundo, ela incomoda não por ser superior, mas por ser inteira. Quem te olha talvez não saiba por quê, mas se sente desconfortável. Talvez sinta a necessidade de se justificar, de te diminuir, de se afastar. Isso não é sobre você, é sobre o reflexo. Pessoas poderosas energeticamente não se fazem notar por esforço. Elas apenas existem, e sua existência funciona como um espelho simbólico. Revela aos outros onde eles ainda estão fragmentados. E nem todo mundo está pronto para se ver assim. Você não foi feito para se encaixar. Você foi moldado para ser lembrado, mesmo no silêncio. Sua aura, se for realmente poderosa, não vai conquistar multidões. Vai provocar rupturas. Vai quebrar laços falsos, afastar os fracos, desmascarar intenções. E isso, embora solitário, é sagrado. Porque a verdadeira presença não agrada, ela transforma. E a transformação começa quase sempre com incômodo. Desde pequeno, você talvez tenha sentido que havia algo em você que não cabia. Um desconforto ao seguir regras que pareciam feitas para sufocar. Um impulso interno que dizia, isso não está certo, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Esse incômodo inicial não era rebeldia, era intuição. Era sua alma recusando se moldar a uma forma que não era sua. E quando você não se encaixa, você começa a incomodar. Porque a sociedade foi construída para premiar os que obedecem, não os que sentem. A infância não entendida deixa marcas invisíveis. Talvez você tenha aprendido cedo que era perigoso ser autêntico, que sua sensibilidade era um erro, que sua intensidade precisava ser controlada. Mas a alma não esquece. Ela guarda, em silêncio, os momentos em que foi forçada a se esconder. E um dia, essa energia reprimida volta, não como trauma, mas como presença, como uma aura densa, magnética, estranhamente desconcertante. Uma vibração que diz, eu sobrevivi a mim mesmo. E isso, para muitos, é insuportável. A maioria das pessoas vive anestesiada. Elas não querem verdade, querem distração. Quando alguém chega com uma vibração íntegra, algo se rompe. A aura poderosa não fala alto, mas cala a sala. Ela não impõe, mas desloca. Ela não busca, mas atrai o que está na mesma frequência. E rejeita com a mesma naturalidade
tudo que não ressoa. Esse tipo de presença cria rupturas naturais, porque não se negocia com o inconsciente. Ou você vibra com ele, ou é rejeitado por ele. É nesse ponto que você começa a se perceber diferente. As pessoas te evitam ou tentam te explicar. Algumas se aproximam, mas logo fogem. E você começa a pensar que há algo errado em ser assim. Mas não há erro. Há intensidade, a verdade, a profundidade demais para a superfície onde a maioria vive. Sua aura poderosa está dizendo: não sou acessível para quem ainda mente para si. E isso não é arrogância, é filtro energético. É preciso coragem para não se diminuir, para não suavizar sua essência só para ser aceito. Porque há uma solidão que acompanha os que despertam. Você começa a perceber Mas que também sua há uma energia paz. não apenas A paz de preenche não precisar espaços, mais fingir. ela os transforma. De saber que sua lugares presença, antes estáveis mesmo se incompreendida, tornam inquietos. é medicina Relações para os que têm antes olhos mornas internos se tornam e veneno intensas, para os que ainda ou vivem quebram na de vez. negação. Sua simples presença altera o campo emocional ao redor, como se sua aura despertasse o que os outros tentaram enterrar. E não é porque você quer, é porque você carrega na vibração a lembrança inconsciente de tudo que eles tentam esquecer. E ninguém gosta de ser lembrado da própria mentira. As pessoas dirão que você é intenso demais, difícil demais, misterioso demais. Mas na verdade, elas estão dizendo: sua energia me mostra partes de mim que não quero encarar. A aura poderosa é espelho para o inconsciente coletivo. E isso carrega um preço. Porque quem ilumina a sombra atrai resistência. Quem caminha com autenticidade desestabiliza os que vivem de aparência. E no fundo, todos sabem disso. Por isso tentam te enquadrar ou te excluir. Mas há um segredo nisso tudo. Quanto mais você aceita sua energia, mais ela se torna portal. Portal de cura, de confronto, de verdade. Você para de querer ser compreendido e começa a ser sentido. Sua fala se torna secundária, porque seu silêncio já diz o que precisa. Sua presença se torna rito. Sua caminhada, símbolo. E então você percebe, não está mais tentando pertencer, está apenas habitando seu próprio eixo. Nesse estágio, não é raro que algumas conexões morram. Amizades desmoronam, laços se desfazem, relações se mostram frágeis. E dói. Mas é necessário, porque sua aura começa a selecionar por frequência, não por costume. E tudo aquilo que era mantido por hábito, medo ou carência começa a ruir. O que fica é o que vibra na mesma profundidade. O que vai nunca esteve realmente presente. E essa triagem é dolorosa, mas libertadora. Você começa então a atrair o que é verdadeiro. Não mais pelo desejo de ser aceito, mas pela vibração de quem já se aceitou. E isso muda tudo. As pessoas certas não serão atraídas pelo seu esforço, mas pela sua presença crua, viva, intensa. E nesse momento você entende. Sua aura não foi feita para agradar. Foi feita para despertar. Mas nem tudo nesse caminho é elevação. Há momentos em que o peso da sua própria energia parece demais. Como se você carregasse memórias que não são só suas. Dor que não foi só sua. Como se sua aura acumulasse séculos de repressão, camadas de esquecimento, lamentos não ditos. E você sente o mundo como se sentisse a si mesmo. A dor do outro ecoa em você. A injustiça te adoece. A mentira te corrói. Ser energeticamente poderoso é, muitas vezes, ser sensível até o osso. Nesse ponto, o risco é se endurecer, se proteger demais, construir máscaras sutis que dizem "estou bem", quando tudo dentro grita. Mas uma aura verdadeiramente poderosa não é impenetrável, é porosa. Ela sente, ela absorve, ela transborda. E esse transbordamento, se não for acolhido, vira exaustão. Por isso você aprende que força não é fechar-se, é permitir-se sangrar com consciência, sentir sem se afogar, ser vulnerável sem perder o centro. É aqui que o autocuidado se torna sagrado, não como fuga, mas como ritual. Você percebe que sua energia precisa de silêncio, de solitude, de reconexão, que sua alma precisa de pausas profundas para continuar sendo canal, e que há dias em que sua presença é um bálsamo para o mundo, e outros em que ela precisa ser recolhida para curar-se. Aprender esse ritmo interno é a verdadeira maestria. Você deixa de se cobrar constância.
de querer estar sempre disponível, sempre forte, sempre claro, porque entende que a energia não é linear, que há fases, que há mergulhos e ressurgimentos, e que cada vez que você afunda, volta mais inteiro, porque uma aura poderosa não é perfeita, ela é cíclica, ela pulsa como a terra, ela renasce como o mito, e então você aprende a respeitar o sagrado em si, a entender que sua presença, mesmo nos dias escuros, é medicina, que até seu silêncio carrega códigos, que até sua ausência é ensinamento. E nesse ponto você para de se medir pelo olhar alheio e começa a se guiar pelo que sente, pela verdade interna que não precisa mais de aprovação, porque você, enfim, se tornou seu próprio referencial. Há algo ancestral em você que nunca pôde ser apagado. Uma espécie de fogo quieto que arde mesmo quando tudo parece frio. Uma força que não vem da superfície, mas do subterrâneo da alma. Do que você já perdeu, do que sobreviveu, do que foi forçado a enterrar e que ainda assim pulsa. Sua aura carrega isso. Essa memória esquecida de quem você realmente é, por trás do que te ensinaram a ser. E isso é o que mais incomoda os outros. Sua vibração diz a verdade antes que você diga qualquer palavra. Você não é ameaça por ser agressivo. É ameaça porque é espelho. E o espelho, para quem vive na ilusão, é insuportável. Há quem te ataque sem motivo, quem tente te apagar com sarcasmos sutis, quem tente te reduzir a algo menor. Mas não é você o problema. É o que você desperta, sem querer, nas almas que ainda vivem adormecidas. Sua presença diz: há algo a ser visto. E o inconsciente coletivo que teme o despertar reage com rejeição. Mas essa rejeição é também um batismo, porque ela te empurra para dentro, para a busca do verdadeiro centro, para a integração dos pedaços que você mesmo ignorava. Ser rejeitado é o início do retorno a si. É o começo da autonomia vibracional. É quando você entende que ser amado nem sempre é sinal de verdade, e que ser evitado, às vezes, é sinal de autenticidade energética. Sua aura, se for realmente poderosa, vai atravessar vidas, vai marcar encontros, vai provocar rupturas, vai funcionar como catalisador de processos internos que os outros ainda não compreendem. E você não verá isso nos aplausos, verá nos silêncios, nas partidas, nos olhos que evitam, mas também verá nos olhares que brilham em reconhecimento. Naqueles poucos que, ao te verem, sentem que reencontraram algo que haviam esquecido em si. E é por isso que você não pode se moldar, não pode se suavizar, porque o mundo precisa, mais do que nunca, de presenças inteiras, de energias que não peçam licença para existir, de auras que incomodem, não por arrogância, mas por verdade. E você que carrega isso tem uma missão silenciosa: lembrar os outros de quem eles são, mesmo que isso os assuste, mesmo que isso os afaste, porque o verdadeiro impacto da sua presença não será entendido, será sentido, e sentido profundamente. Você chegou até aqui não por acaso. Algo em você, talvez uma memória sussurrada, talvez uma dor sem nome, reconheceu os sinais. E agora, enquanto o som se dissipa e a tela escurece, não é o fim que se aproxima, mas o espelho. Aquele que sempre esteve encoberto por camadas de rotina, de convenções, de papéis que você vestiu sem perceber. E diante dele não há mais disfarces. Só o reflexo nu de quem você sempre soube que era, mas nunca ousou encarar por completo. As imagens que ecoaram neste vídeo não são externas. São fragmentos da sua própria história, espalhados nos porões do inconsciente, como peças de um quebra-cabeça emocional. A sombra que foi mencionada, você a viu nos olhos de alguém. A máscara, você já a usou em silêncio para sobreviver. A ferida, talvez ainda sangre disfarçada de força. Mas agora algo se moveu. Algo que talvez não possa ser nomeado, mas que você sente vibrar como uma lembrança que acaba de ser desenterrada do fundo do peito. E então, surge a pergunta que não cala. O que sua aura guarda que ainda não foi aceito? Que potência você tenta diminuir para não incomodar? Quantos pedaços seus você entregou para caber em espaços que nunca foram feitos para conter sua verdade? Talvez o desconforto dos outros nunca tenha sido culpa sua. Talvez tenha sido apenas o sintoma da sua luz,
atravessando lugares escuros demais. E essa luz, se for real, jamais será ignorada. Você não precisa mais se esconder, porque no fundo, sempre soube, sua presença altera atmosferas, seu silêncio reorganiza dinâmicas, sua essência revela o que muitos tentam manter encoberto. E isso assusta, mas também desperta. Sua aura é mais do que campo energético, é testemunha viva da sua jornada interna. E cada vez que você escolhe permanecer autêntico, mesmo diante da rejeição, você se torna símbolo. Símbolo do que insiste em ser real num mundo viciado em mentira. Se este vídeo tocou algo em você, um eco antigo, uma sensação esquecida, um nome que ainda não foi pronunciado, então você já sabe, isso não termina aqui. Compartilhe este conteúdo com quem já sente que carrega algo a mais, mesmo sem entender. Comente o que ecoou mais fundo. Inscreva-se, se este for, para você, um espaço onde a alma respira. Porque aqui não oferecemos distrações. Aqui cada palavra é um portal. E você acaba de atravessar o primeiro. Quem você era antes de assistir, ainda é o mesmo agora?